Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o KNCR, o fundo de papel da Quineia Rendimentos Imobiliários que investe em CRIs atrelados ao CDI. Vou trazer aqui atualizações do fundo, quero conversar um pouquinho com vocês se é hora de vender o fundo, se é hora de comprar. O CDI tende, né, a ter uma rentabilidade menor, tendo em vista que a gente está próximo aí de um início de um ciclo de juros mais baixos, um ciclo de queda de juros para o segundo semestre. Então, essa é uma pergunta recorrente que eu recebo no canal e espero conseguir contribuir um pouquinho com vocês hoje. Então, vamos lá. O fundo, como eu disse, investe em CRIs atrelados ao CDI, tem um patrimônio líquido aqui de 5,75 bilhões, um fundo bem grande. O valor da cota patrimonial está na casa de R$ 100,77, cota mercado R$ 95,24. Então a gente já vê aqui o fundo negociando com deságio, lembrando que o mercado ele sempre antecipa as movimentações. Então, se hoje o mercado está vendo um corte de juros daqui a alguns meses, então hoje o mercado já está refletindo isso. Obviamente que às vezes essas premissas do mercado não se concretizam, por vezes isso gera oportunidades, não estou falando nesse momento sobre isso relativo a Selic, mas relativo a outros acontecimentos. Às vezes o mercado está precificando alguma movimentação, alguma desocupação, algo muito ruim em um fundo, isso não se concretiza, a cotação já caiu, e aí o investidor ele tem que ficar atento a essas oportunidades. Comprar bem, pessoal, faz toda a diferença no longo prazo. Guardem isso, tá? E sempre também aliar risco-retorno. Seguindo, o fundo então tem mais de 233 mil cotistas, fundo bem grande, pagou no último mês R$ 1,24 por cota, um valor ainda bem interessante, e a taxa média da carteira hoje é CDI mais 2,52. Bom, vamos aos comentários aqui do gestor. Posição ao final do período. Ao fim de maio, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 99,2% em CRI, 7,1% em LCI e 1,1% em outros instrumentos de caixa. A gente já consegue ver que passa de 100%, então o fundo está alavancado, eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. A parcela investida em CRIs indexados ao CDI corresponde a 98,3% do patrimônio líquido do fundo, remunerados a um yield médio de CDI mais 2,52 e com prazo médio de 5,6 anos. Bom, vamos lá então. É a hora de vender o fundo? Primeiro ponto, tem que entender o fundo. Então, ele é um fundo focado em CDI, certo? Um fundo focado em CDI, em operações mais high grades ou um pouquinho mais apimentado. Obviamente que aqui ver a taxa da média da carteira é um dos elementos para a gente conseguir definir isso. Se um fundo é mais arriscado ou menos arriscado. Aqui não é uma taxa tão elevada. A gente tem outros fundos que pagam aí CDI mais 3, 3,5, 4, enfim, outros segmentos, mas enfim, é uma taxa ok. E é uma gestão Quineia, então, naturalmente, não é assim tão arriscado esse fundo. Pois bem, é hora de vender ou não? Pessoal, vocês precisam entender, pelo menos eu penso assim, estudo assim, eu tenho que ter a minha carteira. Dentro da minha carteira, eu tenho que separar ali se eu quero investir em tijolos ou só em papel. Quero ter os dois. Qual é o percentual? Esse é o primeiro passo. Ok, 50-50 no nosso exemplo aqui. Dentro dos 50% de papel, eu quero ter quantos por cento em um fundo mais seguro? Quero ter 80-20. Então, eu quero ter 80% dos meus fundos mais seguros, 20% vão ser meus fundos apimentados. Ok? Ok. Então, já fiz aí mais uma segmentação. Dentro desse universo, 80-20, eu quero ter alguma alocação estrutural em CDI ou eu quero ter majoritariamente IPCA ou majoritariamente CDI. Enfim, quero ter os dois. É isso que vocês precisam definir. Eu quero ter, então, dentro dessa fatia de 50% de papel, 30% em CDI. Dividido de que forma? Desses 30%, 10% vai ser em fundo mais arriscado, então eu vou buscar ali CDI mais 5, por exemplo. Os outros 20% eu vou deixar em um CDI mais conservador, CDI mais 2,52, como esse fundo aqui, por exemplo. Definido isso, a gente volta para o primeiro passo, que é o quê? Comprar em um preço atrativo, comprar num preço bom. Nada contra quem comprou esse fundo com muito ágio porque queria surfar Selic.
Mas, ao meu ver, cada um faz aí o que entender que é melhor para si, pode ter comprado esse fundo muito caro, principalmente um fundo de papel. Se você paga muito caro, ele tende a voltar ali para o seu VP. Então, você vai sofrer ali com a desvalorização das cotas. Dito isso, é hora de vender ou não esse fundo? Depende. O CDI, ele é estrutural na sua carteira? Você quer ter uma exposição em CDI ou não? Se sim, você está com essa sua exposição abaixo do que você pretende ou acima do que você pretende? É isso que você precisa definir. Ah, está abaixo. É a hora de comprar? Depende. Vamos analisar o cenário para os próximos meses. Por enquanto, é o início do corte da Selic. Pode ser que com mais um corte o preço desse fundo caia ainda mais? Pode ser. Ou não. Aí vai de cada um estudar. Um exemplo que eu cito que é muito claro, o Vigir. Lá na época da Selic a 2%, o fundo, se eu não me engano, ficou ali na faixa dos R$60, 65, era algo assim. Estou puxando pela memória. Quem tem ali definido a sua alocação estrutural, quero ter X% em CDI, comprou naquele momento. Depois surfou toda a valorização da cota, pode ter vendido ali para fazer algum lucro ou não. Ou se não vendeu, tem um fundo comprado a um preço médio muito baixo, logo gerando um yield muito alto, e agora mesmo com o rendimento tendendo a cair pela diminuição da Selic, o preço que pagou foi baixo, então compensa o carrego. Então, espero que com essa rápida explicação que eu fiz, tenha ajudado vocês a entender sobre essa questão dos fundos ligados a CDI, se é hora de vender ou não. Se esse conteúdo foi útil para você, não deixe de se inscrever. Estou aqui na meta de chegar a 2.000 inscritos, ficaria muito feliz com a sua ajuda. Seguindo o vídeo, taxa de administração aqui 1,08% ao ano, não há performance. E aqui o fundo comenta exatamente sobre isso. Na última reunião do Copom, ele decidiu pela manutenção da taxa Selic. Nesse cenário, a rentabilidade do fundo deve continuar a ser beneficiada no curto prazo. Dado o volume de sua carteira pós-fixada, a expectativa de redução na taxa Selic é apenas para o segundo semestre. Ou seja, no segundo semestre a gente tende a ter essa diminuição. Mas como eu falei, comprou no preço bom ou não? Quem comprou no preço bom, tudo bem, cair um pouquinho o dividendo, porque ele comprou no preço bom, ainda assim vai estar atrativo. Enfim, vocês já entenderam. Operações compromissadas reversas. A exposição atual do fundo nesse tipo de passiva é de aproximadamente 7,3% do PL, patamar considerado adequado pela equipe de gestão. Para mim, tá, pessoal? Até 10% tá ok. Quando muito, 15%, mas aí depende, e eu gosto quando a gestão me traz mais informações, quando está nesse patamar muito elevado, de que aquele risco está compensando no retorno, ok? Acompanhamento da carteira. Durante o mês de maio não foram desembolsadas novas operações. Ao longo dos últimos dias, notamos um movimento de queda dos valores das cotas do fundo no mercado secundário. Justamente pelo que eu falei, o mercado já precificando aí um corte na Selic. Ressaltamos que a carteira do fundo permanece saudável e que todas as parcelas de todos os CRIs foram pagas pontualmente, não havendo indicações de problemas de crédito no portfólio do fundo. Então, beleza aqui, está tranquilo a saúde da carteira. Alocação por setor, o fundo tem aqui bastante exposição em escritório, shopping, residencial, bem pouquinho logístico. Aqui na pizza a gente consegue ver, né, o fundo majoritariamente mesmo em CDI. E pessoal, eu gosto, tá, quando o fundo tem assim, eu gosto dos 3 veículos, para a gente como investidor conseguir montar bem a carteira. Então, um veículo só com CDI, um veículo só com IPCA, então se eu quero uma exposição ali mais na veia, eu consigo acessar esse tipo de fundo. E também gosto dos fundos que flutuam, tendo ali a sua carteira mais móvel, o gestor tendo uma flexibilidade, quero mais IPCA, quero mais CDI, para conseguir surfar esses ciclos. Aí, obviamente, pessoal, tem que dar mais valor ainda para a gestão, tá? Quando tem essa flexibilidade para conseguir de fato você ter um gestor que consiga antever aí os movimentos do mercado para extrair valor, trazer mais alfa para a carteira. Então aqui o fundo basicamente nesse mês distribuiu tudo que gerou. O fundo ainda conta aqui com uma reserva não distribuída de 25 centavinhos por cota. Então enquanto o CDI se mantiver alto, o fundo vai continuar aqui distribuindo esses valores. O spread aqui da carteira, né, como a gente comentou no começo, nesse valor aqui já está dando R$ 95,50, o spread já vai para 3,92.
spread sem a taxa 2,84. Aí volta naquilo que eu falei, qual que é o melhor momento de compra. Esse tipo de tabela ajuda muito para a gente conseguir ter um parâmetro. Então, eu compro essa carteira quando o spread for maior que 4,5% no bruto. Então, aqui você já consegue ter uma noção que o preço para você cumprir esse seu spread seria aqui na faixa de 93,50. Enfim, são elementos aqui que a gestão vai trazendo para ajudar a gente a estudar o fundo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se sim, deixa o like, se inscreva. Lembrando, o Telegram está na descrição. Valeu!